E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo. Desta vez eu quero falar um pouquinho sobre a função conte.num. Essa função ela é muito interessante porque ela conta em determinado intervalo a quantidade de números que aparece dentro dessas células. Então dentro daquele intervalo ela vai mostrar para você quantos números existem naquele intervalo. Então imagine dentro da empresa onde você faz diversas vendas, onde você coloca ali suas vendas ali por dia. Eu estou colocando aqui numa empresa, numa loja, mas poderia ser em qualquer local. Aqui eu pensei e coloquei aqui como se fosse no mês, e eu coloquei só como se a pessoa pudesse fazer uma venda no dia, mas normalmente a pessoa faz mais de uma venda no dia. Então acontece de no dia primeiro ter mais outro tipo de venda aqui onde que ela vendeu mais R$400, né? Então, outro vendedor vendeu 50, outro vendedor 150 e por aí vai. Então, ela consegue contabilizar a quantidade de vendas que cada pessoa fez. Ou mesmo em outro tipo de situação, ela vai contabilizar ali a quantidade de números que aparece e você vai ter um resultado ali para saber exatamente quantas vezes determinada opção apareceu. Então, vamos ao que interessa. Então tem aqui no mês de janeiro e eu gostaria de saber quantas vendas foram realizadas por cada vendedor. Então tem aqui o valor que ele vendeu e tudo mais, mas eu gostaria de saber a quantidade de vendas. Então aqui eu coloquei praticamente um dia após o outro, mas como eu disse, poderiam ser mais de um dia ter acontecido vendas de determinado vendedor. Então se cada dia teve uma venda diferente aí para cada vendedor, então quantas vendas eu consegui realizar dentro desse intervalo? Para isso a gente vai puxar a função conte.nu. Então quando eu coloco o igual, deixa eu trocar a cor aqui de tudo aqui, deixar tudo preto. Então quando eu coloco aqui igual conte ponto, já aparece a função. Lembrando que você pode apertar Tab e ele já vai completar a função para você. Você pode vir e selecionar o intervalo. Mesmo que onde que está escrito Maria, se eu selecionar, não vai fazer diferença, porque ele vai contabilizar somente números. Então, depois disso, basta que eu feche. Então, dentro desse mês de janeiro, que é o mês do qual está sendo a referência, Maria fez 29 vendas. E quando eu arrasto aqui para o lado, ele vai contabilizar dos outros vendedores. Então José fez 26, o Carlos fez 25, o Luiz fez 29, a Júlia 27 e a Ana 29. Se por acaso não teve venda em algum dia e eu deletar algum valor, observem que os valores vão mudar automaticamente. E se acrescentar algum valor aqui abaixo, vai ter uma diferença. Por quê? Aqui eu não transformei como tabela. Se eu tivesse transformado como tabela, ele iria reconhecer essas vendas. Então, outra coisa que eu poderia fazer é buscar a coluna inteira. Então, pegar a coluna B inteira, a coluna C inteira. Mas, se eu fizer isso aqui agora do jeito que está, as células acima estão mescladas. Então, vai dar um erro. Não pode fazer desse jeito. Olha aqui, já deu erro e não vai funcionar. Ficou como zero. Então, ele não traz o valor corretamente. Se eu quiser fazer dessa maneira, eu preciso remover essa mesclagem, mas se eu preciso fazer com que essa célula fique mesclada, fique no meio, vamos dizer assim, eu posso vir, clicar com o botão direito, formatar células, vir na opção de alinhamento, aqui onde que aparece horizontal, eu vou vir e colocar a opção de centralizar seleção. Então pronto, agora ficou exatamente no meio, igual estava antes, e as células não estão mescladas. E a mesma coisa na parte superior. Então está mesclado, eu vou remover a mesclagem. Eu posso apertar também Ctrl mais 1, que ele vai diretamente no alinhamento. Ou mesmo vai cair aqui em número e você só troca para alinhamento. E alterar para centralizar seleção. Interessante seria se eu transformasse isso como tabela. Então, vou selecionar aqui meu intervalo. E vou vir na página inicial, formatar como tabela. Então dessa maneira, minha tabela tem cabeçalho. Ele vai entender que aqui tem o cabeçalho. E formatado como tabela, eu posso vir e alterar aqui algum valor
que ele vai entender isso. Então eu vou fazer essa mesma coisa aqui novamente. Vou fazer aqui o conte.num, selecionar aqui o meu intervalo do qual eu quero fazer esse cálculo, fechar parênteses. Então agora ele aparece tabela 1 Maria, porque agora ele está calculando a Maria e o nome da minha tabela é tabela 1. Então eu vou arrastar para os outros, que vai funcionar da mesma maneira, tabela 1 Carlos. Se eu acrescentar mais uma data aqui no meio dessa aqui, 31/1/2024, mais uma venda aqui, ele já transforma como tabela e consegue colocar os resultados. Então observem que Maria tem 29 vendas. Se eu acrescentar mais uma aqui, agora Maria tem 30 vendas e vai ficar automático. Aqui nas tabelas eu também poderia colocar uma mais parecida com o estilo que eu fiz. Então vou alterar e agora sempre que tiver algum tipo de mudança aqui, vai acrescentar automaticamente. Então agora 31 Maria. Então pessoal, bem simples, bem fácil, bem tranquilo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, muito obrigado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!